Olá, segunda aula de Sociologia, deve ser nossa aula mais longa, porque a gente vai correr quase 2.500 anos de história para caracterizar o que é a modernidade e como se constrói a ciência. Isso pode parecer um grande esforço para a aula de Sociologia, mas espero que ajude na compreensão da disciplina de História, e passaremos por muitos desses temas, da disciplina de Filosofia também. E vamos entender esses elementos que depois vão tornar muito mais fácil a compreensão dos próximos nomes que a gente vai tratar, de Augusto Comte, ou Darwin, ou Marx, Weber, Durkheim e outros temas contemporâneos, porque todos eles, inclusive nós, no nosso tempo, estamos dentro de um paradigma moderno. Podem dizer pós-moderno, podem dizer que ele está ruindo, mas ele é sempre uma referência, seja para aceitar ou criticar. Então a gente vai construir isso bem e as coisas depois vão ficar muito mais fáceis partindo disso. E vai ficar muito mais evidente o papel da ciência, a importância da ciência nesse processo, dado que a sociologia é uma ciência, ao menos se pretende, a maior parte do tempo. E não vamos abandonar nosso esquema aqui, teremos uma aula de slide, nosso esquema aqui sobre o olhar, que foi o que tratamos na primeira aula. Nessa primeira aula vimos a questão do mapa, né? Como é que o indivíduo, que sabe tão pouco, que está preso em um lugar, no espaço, no tempo apenas, tem só a sua experiência, como é que ele consegue conhecer a realidade? Ele precisa de um bom mapa. Um mapa ruim pode desorientar uma pessoa. Um bom mapa faz ela chegar mais longe, conseguir um objetivo determinado que ela tenha. E como ela constrói esse mapa? Falamos de diversos momentos da construção do conhecimento. O momento poético, que tem a ver com a arte, com a observação, com o acontecer. Dei o exemplo do julgamento, né, do processo jurídico, no qual você tem as provas e as testemunhas, você tem depois, aqui no momento retórico, o advogado defendendo os argumentos, no momento dialético, o juiz treinado verificando o que se sustenta desses argumentos, e a lógica sempre é mais abstrata, mais distante da realidade, mas também mais universalizável, né? Mais reproduzível, você consegue deixar ela bem clara, bem enxuta. A lógica ela é uma forma de organizar esse discurso. Por isso que você chega até ela, você constrói as coisas no conhecimento e no final você fala assim, tal coisa acontece por tal motivo. Você fez um encadeamento lógico, duas partes. E para isso você precisa de muita substância. E a gente vai entender como a gente constrói uma série de encadeamentos lógicos muito naturalmente, sem saber, porque a gente está dentro de um modo de pensar, a modernidade, que é o tema da aula. Então, bora! Da apostila. Quando eu falo da apostila, me refiro à apostila do poliedro. Tomei alguns trechos, resumi, modifiquei um pouco, mas a ordem das coisas é muito próxima à que se encontra ali. E vamos ler esses trechos. Bom, o conhecimento científico, ao contrário do senso comum, é rigoroso e busca evitar ambiguidades ao tentar fugir dos dogmas da emoção. Ou seja, não tem a ver com o que você está sentindo, mas tem a ver com o que as coisas são. É o que pretende a ciência. Já que procura explicações racionais comprovadas pelo método científico. A sociologia nasce das transformações técnicas, sociais e científicas a partir do século XVIII, do processo de industrialização e urbanização e da especialização do saber no século XIX. Muito bem. Então, a gente vai chegar na sociologia caracterizando isso, que é essa pretensão de racionalidade e essas transformações. Não vamos pegar simplesmente, são essas as transformações. Mas vocês veem na aula de história, isso é importante. Às vezes, vendo numa aula de filosofia ou de história, estamos tratando de um certo período de tempo, muito curto, e vendo ele em profundidade. Mas, às vezes a gente perde o fio da meada, não consegue ligar o que aconteceu lá atrás com o que está acontecendo agora. Essa aula pretende também fazer esse fio da meada, para que as coisas se liguem um pouco mais e a gente consiga perceber não só, tipo, olha só esse período aqui, iluminismo, ele tem elemento X, Y e Z, tem tais características. Mas a gente vai entender por que essas características são importantes e por que elas estão falando assim. Somos diferentes do que veio antes. Muito bem. Continuando. Modernidade, além de um período histórico, a área moderna, que é marcada ali, acho que marcam em 1492, próximo às grandes navegações, o começo das grandes navegações, e termina na Revolução Francesa
marca também uma série de práticas sociais e culturais, formas de pensar e acontecimentos. Alguns dos principais: Renascimento e Iluminismo, naturalmente. Dentro deles, a relação entre razão e fé, isso principalmente do ponto de vista sociocultural. E um caminho para a Revolução Francesa e Industrial, com todos os seus elementos, tanto nos costumes quanto na tecnologia, por exemplo. Pergunta da aula. Essa pergunta vai orientar toda a aula. O que é de novo na modernidade? Por que a gente estuda ela e distingue as coisas assim? E temos aqui 4 elementos, a gente vai voltar nesse slide várias vezes, cada hora destacando um certo elemento que distingue a modernidade. E aqui a gente vai começar a usar um pouco, a gente vai usar pouco nessa aula o nosso esquema aqui, que está no cantinho embaixo da minha webcam. E vamos falar primeiro do Descartes. Descartes é considerado por muitos o pai da modernidade na filosofia e é maximamente influente não só nas ciências humanas, na filosofia, mas na matemática. E ele é autor dessa frase, penso, logo existo. Pode parecer algo abstrato, sofisticado, mas cá entre nós é uma tragédia. O penso, logo existo de Descartes é uma tragédia, porque ele inaugura uma falta de senso, uma falta de sensibilidade que vai coordenar a parte da modernidade, que é uma vontade exacerbada de querer colocar tudo dentro da caixinha da racionalidade humana. E, de fato, isso não acontecia antes, podia até acontecer, às vezes, de forma menor, mas nunca se tornou uma coisa oficial. A gente vai ver nos próximos slides que o panorama do mundo era outro. Era, por exemplo, um panorama ligado à religião, que ao mesmo tempo que pode ter uma porção de superstição e afastamento da racionalidade científica, que é incrivelmente eficiente, ela também tem algo que trata muito bem da natureza humana. E com Descartes eles falam assim, não importa muito mais essa questão de natureza humana daquela forma como a gente entendia, a gente precisa compreender tudo. Ele diz assim, primeiro eu penso e depois eu existo. O Descartes, ele não tinha certeza de que ele existia, ele precisou argumentar para isso. Não sei vocês, eu tenho certeza de que eu existo. Acredito que todos vocês que possam ver esse vídeo existem também. Mas o Descartes não tinha muita certeza disso. E ele fez um negócio, está aqui no próximo slide, não sabendo ser impossível, foi lá e fez outra coisa. Tem aquela frase besta assim que fala isso, foi lá e fez, mas no caso, isso é bem importante. Quando uma pessoa tenta, lição de vida quase, uma pessoa tenta fazer uma coisa que não é possível de ser feita, ela não vai fazer essa coisa, é claro, mas se ela tentar mesmo assim, ela vai acabar fazendo outra coisa. E o que o Descartes tentou fazer no início da modernidade, na verdade foi no final do século XVI, ou começo do XVII, não lembro, ele tentou duvidar de tudo. Ele tentou assim, quero encontrar uma base segura para o conhecimento. Ele não confiava no que ele via na frente dele, ele queria ter uma base segura abstrata. E para isso ele duvidou de tudo e chegou nesse penso logo existo. Falou assim, já que eu penso, provavelmente eu existo. Ele acredita que só porque está na cabeça dele é mais real do que o mundo. E isso é um problema, porque quando você fala que só faz sentido aquilo que está na sua cabeça, tudo que está além do sentido da sua cabeça, tudo que está, por exemplo, no além religioso ou no além místico, isso vai embora. Por isso que a modernidade se caracteriza em parte por um afastamento da religião, por uma secularização, tudo encarado de forma mais mundana, e também por uma perda de sensibilidade a respeito dessas coisas. Não à toa, esse é um movimento particularmente ocidental e veio acompanhado depois de uma perda de espaço da religião, enquanto no Oriente, por exemplo, um budista nunca ia acreditar numa coisa desse tipo. Um Aristóteles, no passado, nunca ia acreditar numa coisa desse tipo. Ia ver que Descartes tinha uma limitação. E depois, muitos filósofos construíram coisas interessantíssimas em cima desse pressuposto que Descartes construiu. O Kant, por exemplo, que é o maior filósofo da modernidade, ele vai até corrigir muito dessa questão. Vai partir desse pressuposto um pouco, mas ele vai corrigir isso maximamente. Mas o Descartes, em particular, é uma fraqueza da modernidade. Ele simboliza melhor essa fraqueza da modernidade. Seguimos. Voltando, né? Correndo os nossos 2.500 anos para chegar na modernidade, entendendo o que ela é. Temos uma época que
o Karl Jaspers caracterizou como era axial, axial no sentido de base, de eixo, no qual surge em pouco tempo no mundo, quase ao mesmo tempo surgem os profetas cristãos, a filosofia grega, Buda, Confúcio, Zoroastro, diversos líderes religiosos, profetas ou pensadores que constituíram a base para o pensamento de diversas civilizações, a base no sentido teórico. As pessoas, em muitos desses momentos, diz o Karl Jaspers, deixaram de acreditar nas formas anímicas, ou, por exemplo, acreditar num deus num deus da água, num deus da montanha, num deus do céu, um pouco como eu falei na aula anterior sobre mitologia, e passaram a pensar as coisas de forma mais abstrata, falando em termos mais humanos, mas ainda divinos, do além. E esse século VI a.C. reuniu muitas dessas mudanças, então o mundo passava por uma mudança nesse sentido existencial. E é interessante perguntar aqui, como se orientou o mundo fora do Ocidente? O que é o Ocidente? Isso que a gente chama da nossa cultura judaico-cristã, com influência da cultura grega e romana. O que isso tem de especial? Por que isso é distinto? Como era o mundo para os antigos? Enfim, era axial. As pessoas pensavam de uma forma muito diferente. Quão diferente? Um dos elementos que mais se perdeu na modernidade é a simbólica, que é o estudo baseado na ordem e analogia entre as coisas. Um exemplo clássico disso é o que se vê em mitologia, como eu expliquei na aula anterior, falando ali sobre a profecia de Atena, sobre a cosmogonia. Isso aparece muito em psicologia, naturalmente, nas artes, na religião e na filosofia, buscam muito essa tradição. E vocês encontram simbólica muito desenvolvida pelas religiões hoje em dia, é um lugar que guarda muito isso. É interessante pensar por que é que todos os povos antigos tinham uma astrologia. Não no sentido de horóscopo, isso é coisa moderna, inclusive, mas todos eles olhavam para o céu e tentavam tirar algum significado daquilo, nem que fosse apenas para orientação no mar. Então todos eles tinham uma astrologia, um conhecimento a respeito do céu. E nessa simbólica, né, que é a relação entre as coisas, você olha para um símbolo, você olha para a realidade, você vê conexão, você pensa mais agilmente, por isso está a origem da linguagem. Quiserem aprofundar isso um pouco, podem pesquisar sobre o tema dos 4 temperamentos, talvez seja, que se refere aos 4 elementos, né, talvez seja um dos caminhos mais fáceis de entender isso. Da apostila, novamente. Estabelecemos contato social continuamente. Esse contato social no qual o indivíduo se relaciona com a realidade através dos outros indivíduos. E esse contato se dá no olhar, o olhar, como falamos, no franzir de testa, num aceno, mas a linguagem ela permite maior complexidade de comunicação. A linguagem permite que você faça referência não só ao que está na sua frente, mas a todas as outras coisas através da analogia entre elas. A linguagem, então, é um sistema simbólico que exige racionalidade, tem que ser passível de entendimento, e possibilidade de reprodução. Você consegue falar uma mesma palavra para uma pessoa ou para outra, elas entendem, você tem uma língua comum, você tem símbolos comuns. O Sol, por exemplo, e os outros planetas são os mesmos para todo mundo que viveu nesse mundo. Se você for falar o que é um animal, por exemplo, cada animal aparece como um indivíduo diferente. Você não consegue falar tão claramente, porque você vê a mesma coisa quando você está falando de uma espécie, quando você está falando de um fenômeno. Mas se você fala de um ser que é maximamente estável, como um astro ou como uma palavra, a palavra é menos estável ainda. Então você consegue essa reprodução. E essa reprodução pode ser explicada e pode ser facilmente refeita, a linguagem, em qualquer lugar, por letras, sons e símbolos reconhecidos. Falando mais do mundo antigo, quando pensamos no mundo antigo, não sei o que pensam vocês, mas talvez as nossas referências ocidentais ali, temos a Grécia, que na verdade era tudo isso aqui do Mar Egeu, as várias cidadezinhas, não só aquela democrática Atena, mas também a guerreira Esparta e outras tantas cidades. Tínhamos o Oriente Médio, onde surgiu a religião cristã, onde surgiram as religiões abrâmicas, né, na verdade, o que coloca aí os muçulmanos e os judeus. Temos a Roma,
cujo império alcançou todo esse espaço aqui que eu coloco em vermelho e eventualmente se dividiu, tendo o Império do Oriente também, Constantinopla. Inclusive, o que fica à direita de Roma é considerado Oriente. E mais Oriente ainda, aqui fora do mapa onde nós estamos vendo, tinha o Império Mongol do Gengis Khan, muito maior do que o Império Romano. Poderosíssimo. E para a gente entender como o tempo passou, é importante usar da imaginação para recriar parte daquela realidade. Filmes ajudam muito com isso, livros naturalmente, mas de forma muito simples. Os costumes, imagine quantos banhos as pessoas tomavam, o quanto elas conseguiam viajar, porque elas tinham que andar a pé ou no animal de carga. Imagina como era a política, que teve o seu apogeu ali em Atena. Em Roma também existe uma política e os discursos muito organizados, mas em outros lugares era algo absolutamente aristocrático. Era também em Atena, por exemplo, em Roma. A guerra, que era uma coisa que sempre espreitava, você não tinha notícia. Hoje em dia a gente espera que a guerra venha, mas 3 meses antes a gente já está falando né, fazendo memes sobre a Terceira Guerra Mundial. Ali não, a guerra era uma coisa que podia acontecer na manhã seguinte, porque você não tinha gente cobrindo todos os lugares. Você podia ser invadido por alguém. Qual era o papel da religião ali? Imagine que nesse tempo, na antiguidade, quase todo mundo, mais de 90% das pessoas trabalhavam na terra. Quase todo mundo era analfabeto. E as pessoas se relacionavam com o mundo não através da ciência, obviamente, mas através dos símbolos, das analogias, do entendimento que elas tinham da experiência mais poética mesmo. Não à toa a poesia, a arte eram as referências que as pessoas tinham de como funcionava a realidade. Então a religião era sempre uma grande mediação, de onde vinha o conhecimento de boa parte das pessoas. E imaginem, por exemplo, aí nem pode ser no mundo antigo, mas é mais fácil pensar isso no medievo. Se você vive numa aldeia medieval no território da atual França, você tinha uma dúvida sobre o mundo, você ia perguntar para a única pessoa alfabetizada do local, que talvez fosse o padre. E se não um padre, talvez um burocrata, que vocês devem lembrar das aulas de história. A burocracia estatal, a necessidade de cobrar imposto, é uma coisa que exigia que as pessoas se educassem para poder registrar. A escrita tem muito a ver com essa necessidade de registro, de poder cobrar imposto. O imposto ele chega em todo mundo, é o único serviço universal, a cobrança de imposto. A tecnologia também, não pense em tecnologia como iPad e drone ou nave, pense em tecnologia como descobrir o melhor jeito de plantar milho e, portanto, não vou passar fome no que vem. Uma tecnologia, você desenvolve a técnica de plantar milho com novos instrumentos para a terra. Esse tipo de tecnologia. E a comunicação, que era pífia. As pessoas não conseguiam se comunicar, elas não tinham meios, elas tinham que ir até outro lugar, e isso era custoso, muito custoso. Então pense em tudo isso para caracterizar o mundo antigo, que, é claro, é múltiplo. Aqui temos um território do que a gente pensa como ocidental, mas acontecia muita coisa na África. O norte da África era muito desenvolvido e vivia em guerra viveu em guerra por um tempo aqui na Guerra do Peloponeso, por exemplo, ali você tem as cidades de Cirene, você tem a cidade onde nasceu Santo Agostinho, aqui no norte da África, você tem Cartago, grandes cidades. Já pulando para o medievo, 2 figuras que aparecem muito no vestibular e são importantíssimas. Uma é Santo Agostinho, que escreveu talvez o maior registro de um homem antigo que a gente tem acesso. Agostinho viveu no século IV, quando caiu o Império Romano, e escreveu as suas Confissões, a primeira autobiografia talvez, e uma grande obra de filosofia. Escreveu também A Cidade de Deus, e é um livro interessante porque ele mostra uma sensibilidade que tinha Agostinho diante do momento político e existencial, de certa forma, que as pessoas não devem depender só da circunstância material, elas não devem depender do Estado e de como a sociedade funciona, porque a sociedade pode ruir, e existem coisas que são eternas, que quando a sociedade ruir, a gente precisa se guardar elas. Em tempos de corona a gente vê muita coisa ruindo, por exemplo, mas algumas coisas a gente precisa guardar. E essas coisas frequentemente estão próximas não só ao cuidado, à técnica e
ao encarar dessa situação. Eu até falei isso num vídeo que eu também deixo aqui no meu canal do YouTube agora, né, onde estão as coisas. Mas você precisa de uma ligação com o Eterno, dizia ele. Enquanto ele via o Império Romano caindo, ele falava assim, a cidade dos homens ela pode estar caindo, mas a gente tem que almejar viver na cidade de Deus. Então ele estava falando aí sobre a necessidade de não se pautar pelas coisas que acontecem de forma corrente, pela ordem do dia, pela moda ou pelo governo, mas por coisas eternas. E, de fato, ele se tornou eterno, o Império Romano caiu. E essa orientação dele foi de máxima utilidade para construir a personalidade que ele foi. E a gente costuma juntar Agostinho e Aquino porque ambos são cristãos, mas viveram quase 900 anos de diferença no tempo. Aquino já viveu no século XIII, quando já existiam você estava já no final da Idade Média, na escolástica existiam universidades, o renascimento comercial, o comércio e a cidade já eram muito mais desenvolvidos, e o trabalho dele foi menos nesse sentido espiritual, como foi Agostinho, e um pouco mais no sentido, podemos dizer, inclusive, pedagógico. Ele escreveu a Suma Teológica, que é um grande apanhado do conhecimento filosófico à época, que não inclui só teologia, inclui filosofia no geral, eles faziam filosofia. E é um livro, até hoje, muito, muito poderoso, muito estudado em toda a universidade que se encontra no Brasil também, por exemplo. Algumas coisas a mais sobre o medievo, vamos pensar para onde a gente estava passando. Onde estava o conhecimento dos antigos, conhecimento de Platão e Aristóteles? Você não tinha... Como é que você conseguia guardar livros para isso permanecer? Existe um grande esforço desses monges copistas, aqui uma imagem deles, para preservar a cultura e os escritos antigos, fazer com que isso perdurasse, inclusive porque no medievo houve aquela desagregação social, aquela atomização do espaço, e não existiam grandes instituições organizadas, exceto, no caso do Ocidente, a Igreja Católica. A Igreja Católica era a única instituição organizada, muito embora entre o Papa falar uma coisa e chegar no padrezinho da sua aldeia demorasse muito tempo, era a instituição que guardava boa parte da história, tinha seus registros, tinha seus livros e seus religiosos sacerdotes educados. Aqui uma outra figura importante, que é Carlos Magno, que foi imperador carolíngio. Ele criou o primeiro sistema de ensino, digamos, mais universalizado no século IX, através desse homem chamado Alcuino. Não é esse aqui é o Avicena, não, eu apontei no sentido. Não é esse aqui, né, que é o Avicena, mas Alcuino criou um primeiro sistema de ensino que foi muito influente, foi a base das primeiras universidades, coisa que está na estrutura de muito do que a gente tem até hoje. Se vocês procurarem, por exemplo, o Trivium, que era o modelo de ensino que educou grandes homens, desde Agostinho até Dante Alighieri, até gente hoje em dia, é um método de ensino genial. E aqui Avicena, que é um filósofo muçulmano. A filosofia muçulmana é muito desenvolvida, inclusive foi Avicena era a referência de Tomás de Aquino cristão. Avicena era a referência dele para conhecer os textos de Aristóteles, porque muito desse conhecimento grego havia se perdido e a filosofia do Oriente guardou parte desse conhecimento. A filosofia do Irã, por exemplo, da Pérsia, né, era maximamente desenvolvida. Seguimos, já agora no século XII, algo que começa a caracterizar o que a gente entende como modernidade, que é o renascimento urbano e comercial. Saímos daquela desagregação, daquele mercado mais fraco, daquelas pessoas mais espalhadas do medievo, e chegamos nesse outro momento no qual houve uma grande mudança na Europa. Vamos caracterizá-la por alguns elementos. Excedente populacional. Foi aumentando o número de pessoas. Com mais pessoas, você tinha mais gente para trabalhar, mais gente para produzir, mais gente para, em um ou outro, surgisse lá algum gênio, e mais gente para ocupar espaço, o que fez com que a comunicação fosse um pouco melhor. As pessoas estivessem em maior conexão, pudessem produzir mais. Muito bem. Como elas produziam mais? Com técnicas agrícolas desenvolvidas. Tecnologia, que aqui, não pensem novamente na tecnologia de hoje, eletrônica, mas charrua,
para você arar a terra, bússola, para você se orientar, pólvora para guerra, um moinho para moer grãos. A estrutura das igrejas góticas, por exemplo, que foi um grande desenvolvimento de engenharia. Então, tudo isso foi sendo descoberto, e quando você cria uma inovação tecnológica, uma inovação técnica, você ganha tempo. Você, em vez de botar 95% das pessoas no trabalho da terra, você põe menos. Sobra gente para fazer outras coisas. Hoje em dia, em muitos países do mundo. Muitos não, mas em alguns países do mundo, menos de 1% das pessoas trabalham na terra. Uma diferença brutal. Estradas, algumas delas que sobravam do Império Romano, mas elas foram crescendo porque tinha mais gente, tinham que circular. E isso favorecia o quê? A comunicação, a troca de informações, a construção de um conhecimento coletivo. Imaginem que hoje a gente tem a academia que publica textos e só aparece coronavírus na China e meses depois já tem gente no mundo inteiro tratando sobre o mesmo tema, acessando todas as fontes disponíveis, pelo menos aquelas disponíveis que os países liberam. E é da maior importância você ter lugares de troca. Troca de informação, troca de matéria-prima. Era o caso das feiras medievais, que aconteciam naturalmente nos burgos, de onde vem a palavra burguês, acontecia em um lugar protegido, onde as pessoas pudessem se encontrar, colocar ali todos os seus produtos sem temer que fossem roubadas, que acontecesse alguma coisa. Elas precisavam de segurança, então buscavam fazer essas feiras em castelos, perto de mosteiros, nesses burgos. Aqui é um exemplo de uma feira medieval, essa aglomeração suja, onde ia bater uma peste negra e ia matar geral. Mas nesse momento era algo muito importante para o correr das coisas, como a gente vai ver. As cruzadas, novamente, as cruzadas foram muito diferentes entre si, mas elas envolviam uma grande força de um lado da igreja e uma grande expedição. É interessante pensar na cruzada, não até no que aconteceu propriamente nela, mas o que ela significa que é um grupo grande de pessoas que está viajando e precisando passar naquela cidadezinha no meio do caminho e dormir ali, ter um alojamento, ter comida. As pessoas estavam circulando mais. A navegação e o desenvolvimento da navegação fazia com que pudessem trocar também mais coisas. A navegação é muito mais rápida, ir pelo mar, né? Muito mais ágil, muito mais barato do que você fazer uma viagem por terra. Alguns nobres enriquecendo, você tinha reis, você tinha imperadores, mas você tem algumas pessoas, por exemplo, nesses burgos, que começavam a ter mais poder e podiam usar desse poder não só para não passar fome, o que era o objetivo de muita gente na Idade Média, mas para, de repente, investir em alguma coisa, fazer alguma coisa um pouco mais complexa. Pagar, por exemplo, juntar o dinheiro, arrendar, financiar uma expedição marítima. E as universidades também foram surgindo com mais força próxima a essa época através da igreja. A arte gótica do fim da Idade Média, é bom a gente lembrar que fala-se muito em Idade das Trevas, e isso é mais um preconceito iluminista, porque existia muita riqueza, e muita riqueza cultural, principalmente, na Idade Média. É o caso dos trabalhos de Tomás de Aquino, por exemplo. Aqui já estamos falando do final da Idade Média, mas da arte gótica, das igrejas góticas, que até hoje a gente encontra alguns resquícios dessa cultura no Brasil, mas o gótico mesmo existiu na Europa e produziu grandes obras, tanto na arquitetura quanto nas artes plásticas, ainda dentro dos temas sacros, religiosos. Novamente a apostila, já entrando na modernidade. Apesar de estabelecer-se enquanto ciência apenas no século XIX, a sociologia possui vínculos com as modificações que se impuseram na Europa a partir do século XIII. Século XIII, estamos chegando aí nesse renascimento comercial urbano. Na passagem do mundo feudal para a modernidade ocidental, capitalista, sempre para onde a gente está olhando, tivemos diversos elementos. Alguns deles, muito importantes. Estados nacionais modernos, eles iam se constituir inicialmente centralizados no rei absoluto, mas depois já de outra forma. E por que é importante? O Estado, ele vai lá, ele pega um grande território, cobra imposto de todo mundo, organiza as pessoas ali, põe o mesmo sistema de ensino, permite que elas se comuniquem melhor, cobrando imposto de todo mundo, ele pode reunir esse dinheiro e investir, fazer uma guerra melhor, fazer uma armada, um exército melhor, fazer
uma troca melhor com outro lugar, fazer uma expedição marítima como fez Portugal, particularmente cedo, onde estão essas grandes navegações, através dos investimentos dos estados. A valorização da ciência e tecnologia, naturalmente, porque você tinha essa maior comunicação, então as ideias e a ciência, as técnicas se espalhavam, mostravam sua eficiência, davam poder a algumas pessoas e, principalmente, aqueles que buscavam desenvolver esses elementos queriam se tornar mais independentes para levá-los além. Então a independência, por exemplo, da igreja, quando ela podia atrapalhar algum desenvolvimento científico, embora boa parte do tempo esse desenvolvimento científico saísse das mãos da igreja também, ou de homens da igreja, de estudiosos. Mas existia essa questão, que é o questionamento religioso. A fé foi o obstáculo para o burguês em alguns momentos, enquanto ele também era religioso boa parte do tempo. É um relacionamento complicado, ele se torna mais evidentemente conflituoso no iluminismo, mas é algo para a gente pensar de forma mais sutil, a relação entre a fé e a modernidade. E a burguesia ganhando poder, naturalmente, esse grupo responsável pelo comércio, pela atividade econômica, e não como um aristocrata pela tradição do sangue, de pertencer a uma família, de ter um punhado de terra. Modernidade, o que há de novo? Novamente, o nosso slide, temos aqui a natureza e a tecnologia, o domínio da natureza. O domínio da natureza significa entender como ela funciona, desenvolver ciência, produzir melhor, ter novas técnicas para resolver problemas como o transporte. Imaginem que na antiguidade você tinha que andar a pé ou através de um animal de carga. Eventualmente criaram caravelas que iam muito mais longe, muito mais rápido. E hoje isso nos parece uma coisa terrível que seria andar num navio por meses quando a gente tem um avião, quando a gente tem mais tecnologia. O mundo se torna menor, a informação chega mais em lugares mais distantes, bem como as pessoas. E isso muda muito o fluxo de informação, a capacidade de domínio técnico. Um deles, naturalmente, as grandes navegações. Aqui temos duas cidades, Gênova e Veneza, encontrei só esse mapa em outra língua, e elas se tornaram muito, muito poderosas, que além de já ter um comércio forte há algum tempo, e vejam as rotas que elas faziam, indo para o Oriente, indo até a Inglaterra, eram duas cidades onde se desenvolveu precocemente um sistema bancário. E algumas famílias muito poderosas, um exemplo são os Fugger, que acho que são do território da atual Áustria, eles faziam empréstimos para reis, famílias poderosas que atuavam no setor bancário e conseguiam financiar grandes expedições, conseguiam financiar arte, conseguiam financiar esse crescimento que vai vir do Renascimento. Não à toa ele começa na Itália, mas depois, quanto às navegações, teremos outras nações bem desenvolvidas, como Portugal, que a gente conhece a história, está na história do Brasil, a Holanda, que invade o Brasil, inclusive, e a Inglaterra, que se torna muito poderosa. Falando já do Renascimento, temos aqui o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Reparem no estudo de proporção das formas naturais, inclusive, dele. E o que tinha o Renascimento? Isso será melhor desenvolvido na matéria de história, mas vamos caracterizar a modernidade e cruzar as coisas, né? Sempre é bom a gente revisar, mas vamos cruzar as coisas de uma forma acelerada, para fazer o fio da meada. O Renascimento ele recupera o pensamento clássico. Por clássico, pense em Grécia, pense em Roma, pense no pensamento mais ligado à abstração, à teoria. Uma outra característica é o humano no centro, saindo um pouco daquela arte sacra, da arte fazendo sempre referência à religião, e mais uma arte fazendo referência ao poder do homem, ao domínio do homem sobre a natureza, a figura humana e como ele se comporta. Então é algo muito mundano, em oposição ao além, ao superior. Mundano e analítico. Na Itália, em particular, tomado como berço do Renascimento, temos o mecenato, aqueles artistas que eram financiados por burgueses ricos para tanto ornamentar as suas casas, mas para produzir ciência, produzir trabalhos teóricos. É o caso do Maquiavel, por exemplo, que ele escreveu seu O Príncipe, livro da filosofia política para um príncipe. As ciências naturais e a arte, né? Podemos caracterizar o Renascimento como buscando um certo racionalismo, ainda mais um pouco mais incipiente do que veremos no Iluminismo,
mas é muito individualista. Tem um lugar para o indivíduo, tem um lugar para o humano, antropocêntrico. Mais sobre o Renascimento, temos aqui Shakespeare, talvez o maior escritor, certamente o maior dramaturgo que já pisou nesse planeta. E ele, humano no centro, mundano e analítico, é algo que fala muito de Shakespeare, embora ele também tivesse grande acesso e conhecimento sobre a simbólica, que ainda não tinha se perdido tanto. E falasse, como também falava Camões, sobre os astros ou sobre os elementos. Ele foi um grande narrador sobre a natureza humana, sobre o comportamento. Influenciou grandes teóricos. Vocês verem depois, Marx, por exemplo, fala que boa parte da formação dele vinha da leitura de Shakespeare e Balzac. Os teóricos da sociologia, eles não estão lendo anuários estatísticos o tempo todo, eles estão lendo literatura também, para saber como as pessoas se comportam. E saber como as pessoas se comportam é essencial para entender como a sociedade se comporta. Outras pessoas, aqui temos o Maquiavel, que eu falei agora há pouco, que escreveu O Príncipe, o italiano. Temos aqui o Copérnico, responsável pelo heliocentrismo, a teoria científica de que o Sol é o centro do sistema solar. Atribuem a ele alguma briga com a igreja, mas não é o caso. De fato, existiam algumas brigas que a igreja tinha por parte da Inquisição contra alguns teóricos, mas não é o caso do Copérnico, do heliocentrismo. Inclusive, Copérnico era padre e o heliocentrismo foi aceito com ressalvas inicialmente pela igreja. Temos aqui o Leonardo da Vinci, que passa por tudo aqui, né? A arte, as ciências naturais, era um grande engenheiro também. E existe um texto em algum registro do Da Vinci muito interessante, que é ele mostrando um currículo dele. E no currículo do Da Vinci tinha o seguinte: eu posso, em tempos de paz, ele oferecia para grandes nobres, né? Em tempos de paz eu posso pintar um retrato da sua família ou uma bela paisagem, mas se estiver em guerra também, sou um engenheiro experiente, posso montar uma catapulta para você, ou uma ponte para você lutar contra seu inimigo. Então o cara era versátil. E aqui no meio, Newton, pai da física moderna, figura da maior importância também. Alguns quadros, algumas figuras do Renascimento. O nascimento da Vênus, também chamada de Afrodite. Falei disso na primeira aula, quando eu falei sobre a cosmogonia, o nascimento dos deuses. Quando Cronos, né, o tempo, mata Urano, decepa Urano, tira o seu pênis, o seu falo, e esse pênis voa, cai no mar e nasce uma deusa dali. Ou seja, Urano é o céu, e do falo do céu, do pênis, do desejo, né, do órgão do desejo do céu nasce a beleza, que é Afrodite, ou Vênus, para os romanos posteriormente, que está representada aqui nascendo do mar, de fato. Não temos o falo, não temos o falo. De Botticelli. Outro é a criação de Adão, que está na Capela Sistina. Vejam o lugar que tem o homem perto de Deus agora. Ele está em maior evidência. Vejam as formas, a necessidade e a importância de se pensar na anatomia, na proporção. E aqui, trabalhos de engenharia, boa parte deles de Leonardo da Vinci, também ganharam espaço no Renascimento. Então, modernidade, o que é de novo? Já falamos sobre Descartes, se eu penso logo existo, seu afastamento daquilo que, se eu não entendo, não deve existir, só existe aquilo que eu penso. Tudo deve estar submetido à minha racionalidade, tenho que dominar com a técnica, não posso aceitar as coisas que vêm do além. Então, a ordem do mundo, como eu falei também na primeira aula, né, aquela ideia da profecia de Atena, a ciência, a filosofia de Descartes, a filosofia moderna, a técnica, mudam a ordem do mundo. Mudam a orientação, que é diferente daquela era axial, na qual se falava sobre as coisas de forma mais abstrata ou mesmo simbólica, como eu tratei no slide seguinte, como vocês podem procurar depois, como está na mitologia grega, mas trata as coisas de uma forma mais objetiva e mais mundana também. É a profecia de Atena. Zeus, eventualmente, vai perder seu espaço para Atena. Zeus, deus da luz, que possui seu raio, com o qual derrotou Cronos, derrotou o tempo, né? Portanto, se torna eterno. Zeus, que é esse deus das coisas superiores, vai dar espaço para Atena, que é a deusa da estratégia militar, do conhecimento humano, como posso dizer,
dos artifícios da ciência, da capacidade do humano, da técnica. E essa é a profecia, que talvez se os mesmos gregos estivessem escrevendo hoje, eles já falassem da vitória de Atena sobre Zeus. Então esse é um outro momento que caracteriza a modernidade. Percebam que quando a gente fala essas características da modernidade, coloca elas como lista, elas estão falando contra o que acontecia antes. Elas estão fazendo acontecer a profecia de Atena. E é claro que existe reação a isso. A Inquisição, de certa forma, é uma reação a esses momentos nos quais a modernidade descaracteriza aquilo que parece ser essencial à doutrina cristã, católica no caso, né? A reforma protestante, inclusive, que rompe e puxa alguns traços modernos para a religião. Temos aqui a capa de um livro de um grande estudioso da astrologia, que é Joseph Ratzinger, ou Papa Bento XVI. Nesse livro dele, O Espírito da Liturgia, ele fala amplamente sobre o tema da astrologia, para vocês verem que não é só coisa de bruxinhas e pessoas alternativas do nosso tempo, mas ele está dentro de uma tradição milenar. Seguindo, a Reforma Protestante, não vou falar muito disso, pode ser melhor tratado na aula de História, mas é um evento de uma incrível importância, enorme importância, e que começa com as 95 teses de Lutero contra a Igreja Católica, fazendo críticas aos abusos do Papa. Aqui um Papa dessa época, do começo da Era Moderna, que é o Borgia, eu esqueci o nome dele, Alexandre, era da família Borgia, e uma pessoa absolutamente imoral. Existiam pessoas indecentes ocupando esse espaço de Papa, de líder da Igreja, e naturalmente isso gerava uma reação nas pessoas. Reação a mais famosa de Lutero, temos João Calvino, temos depois Henrique VIII na Inglaterra. E essa reação da reforma protestante deu também à burguesia, né? A burguesia que estava nascendo, crescente, deu a ela mais força, porque ela tinha uma religião, digamos, local, não centralizada em Roma. Não tinha mais aquela autoridade de longe falando certo e errado, impedindo algumas pessoas, por exemplo, de praticar a usura, o empréstimo de dinheiro, tarefa que os católicos não podiam realizar e foi deixada muitas vezes na mão de judeus que sofriam preconceito, em parte por isso. Então a reforma protestante é de enorme importância, mas vamos passar rapidamente por ela. Já chegando aqui no Iluminismo, estamos terminando o nosso tema, e com referência à apostila. Conhecido como o século das luzes, no século XVII acreditava-se em progresso, uma ideia muito cara ao Iluminismo, ideia que está estampada na bandeira do Brasil, no lema da Ordem e Progresso, que veremos com Augusto Comte mais à frente, no positivismo. E algumas coisas caracterizam esse Iluminismo. Essa crença, essa forte crença na ciência, né, no progresso, que o conhecimento vai libertar, vai elevar o humano. Uma crença na racionalidade e no liberalismo. Esse liberalismo aqui é algum liberalismo moral, embora tenha crescido muito mais a liberdade moral no nosso tempo, mas uma liberdade também religiosa, uma liberdade política, de participação, de formas de lidar com a política, e uma liberdade econômica. O que envolve, naturalmente, uma crítica ao antigo regime por parte dessa burguesia, desses homens de negócios, que se voltavam contra o poder estabelecido, que naquele momento era da aristocracia, aqueles que tinham poder pelas terras, pelo sangue, pela tradição, o que acaba batendo muito perto da igreja. A liberdade econômica do homem burguês, já citei, continuando aqui, a ciência, a partir do momento que se mostrou capaz de transformar o mundo, dominar e introduzir novas tecnologias, passou a desprezar as outras abordagens da realidade, como o senso comum, o mito, que falamos já da simbólica, mesmo a arte e filosofia, na medida que não eram precisas, quantificáveis. Por que elas perdem espaço? Esse otimismo exagerado com a ciência e o método tira o espaço da arte e da filosofia. Porque a arte e a filosofia estão preocupados o tempo todo, voltemos ao nosso esquema aqui, estão preocupados o tempo todo com a poética, com a criação, com o olhar. Enquanto o iluminismo, nessa busca de um conhecimento mais preciso, mais matematizável, mais universalizável, né, quer cada vez mais chegar perto da lógica. Vejam que a poética, onde está o acontecer, que é onde está a experiência, onde o indivíduo começa a entrar no conhecimento, a poética já havia sido maculada, atingida
pelo penso logo existo de Descartes. Descartes já duvidava da sua própria existência e precisou falar assim: penso, então existo. Ele precisou mudar a ordem das coisas. Então, ele tinha uma realidade muito diferente, com uma relação muito diferente com a realidade daquela que tinham os antigos. Então, vemos uma passagem cada vez mais para um momento mais próximo ao dialético, um momento mais sistemático aqui no nosso esquema, que está mais perto da ciência, mais longe da arte, que é o que caracteriza o nosso tempo e, embora ele possa perder naturalmente nesse sentido sensível, Jung fala bastante disso, o psicólogo Jung, que é um grande pensador, ele fala, né, é muito triste, ou vai sofrer muito o tempo no qual a técnica dos homens, né, as armas que eles dominam, são muito mais poderosas do que o seu conhecimento de si mesmo. E é um tempo no qual as pessoas entendem muito pouco sobre sua vida interior, mas tem uma bomba atômica na sua mão para usar. Então vocês vejam que hoje em dia temos celulares com os quais a gente pode acessar todo o conhecimento produzido pela humanidade até hoje. E o que a gente faz com isso? A gente lê fake news. E, enfim, esses são fatos. Buscaremos encaixá-los em algum lugar para tentar compreendê-los e, se achamos ruins esses fatos, combatê-los. Mais sobre o iluminismo, alguns nomes importantes. Um é o Voltaire, que foi um influente pensador iluminista, um grande polemista. Ele era o cara que hoje em dia estaria nos jornais aí falando várias paradas e criticando os políticos e botando lenha na fogueira. Escrevia muito bem, escrevia charges para os jornais e foi um homem muito conhecido. Ele foi muito lido e é lido até hoje. E tanto ele quanto Rousseau e Montesquieu escreveram verbetes para a enciclopédia de Diderot e d'Alembert. Sempre que se fala de iluminismo, se lembra desse livro, A Enciclopédia, que foi um grande apanhado, né? Fizeram 40 livros, tentando reunir todo o conhecimento da época por especialistas ou pessoas mais influentes, conhecedoras de um certo assunto. Isso é muito próprio do espírito iluminista, desse espírito que busca, desse espírito dialético, né? Que vai tentar organizar as coisas. Vamos tentar resumir o conhecimento que a gente tem até aqui, vamos tentar universalizar isso que está à nossa mão. E vamos criar um livrão onde todo o conhecimento da humanidade está reunido. Isso é muito próprio do iluminismo e, de fato, um grande avanço. Isso vai ser sempre lembrado quando se falar sobre iluminismo. Uma coisa importante que acontece na modernidade é o desenvolvimento da imprensa e da possibilidade de se imprimir livros, né, de se gravar livros em maior escala. Isso aumenta enormemente a difusão das ideias e dos textos, que é essencial para um momento no qual, se você quer ter participação política, você precisa que as pessoas se informem. E para as pessoas se informarem, você tem que ter algo acessível, que seja multiplicável. Então isso era uma condição importante. O segundo nome aqui é o Rousseau, um teórico sobre a liberdade civil e grande promotor das ideias da Revolução Francesa. Ele escreveu alguns livros muito influentes, como O Contrato Social, sobre como devia se pautar, né, uma sociedade através do acordo entre os homens. Está dentro dos filósofos contratualistas, como vocês vão ver em filosofia, com Locke, com Hobbes também. Mas enquanto Locke e Hobbes acreditavam na liberdade partindo de que a natureza humana era falha, como eu também pensava o cristianismo, ou o budismo, ou o confucionismo, ou quase toda a religião antiga, inclusive a mitologia grega, Rousseau ele tinha uma ideia que talvez seja uma das ideias mais burras da história da filosofia, que ele tinha uma ideia que ele chamava de mito do bom selvagem. Ele acreditava que o humano nascia bom, mas a sociedade o corrompia. O que é uma ideia que não faz o menor sentido e não se comprova na prática, mas ele usou isso para tentar inflamar as pessoas, falando que precisamos reformar a sociedade porque é ela que está corrompendo as pessoas. Rousseau é uma figura de enorme importância e influência. Vai influenciar muito o próprio Durkheim, Marx e Weber menos. E Montesquieu, que é famoso pela teoria da divisão dos três poderes, também escreveu para a enciclopédia como Rousseau. E essa divisão dos três poderes sempre aparece
em alguma questão vestibular, vai estar na nossa lista de exercícios, que eu devo deixar aqui no formato de forms. E o que é essa ideia dos três poderes? Se antes tínhamos um poder absoluto, um homem que podia mandar e desmandar, um rei absolutista, e portanto ele podia ser tirânico, porque não tinha nada para segurar as pontas, não tinha ninguém para criticá-lo. E, aliás, sobre crítica, pensem, por isso que Voltaire sempre aparece, pensem na importância da imprensa no momento de um governo tirânico. Pensem na importância da imprensa para a China, que demora para divulgar seus números a respeito de coronavírus. Pense na importância da imprensa no Brasil, onde Bolsonaro trata de forma absolutamente irresponsável a questão do coronavírus. Pense na importância dos jornalistas. Ditaduras, em geral, perseguem jornalistas não é por acaso. Eles permitem que as pessoas se orientem melhor. Eles conseguem pegar os poderes e tracioná-los, tentar equilibrá-los. E Montesquieu cria uma teoria segundo a qual o Estado deveria se orientar, deveria se organizar através de três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Porque assim eles iam se equilibrar e um faz uma coisa errada, os outros dois puxam para o outro lado. Porque um vai fazer as leis, outro vai julgar as leis e outro vai executar as leis. É o caso de todo o Estado moderno hoje. Ideia muito influente. Mais pensadores da época. Kant. Kant, se pode falar sobre Kant por muito tempo. Foi o maior filósofo moderno, certamente. Falou muito em nome da liberdade não só no sentido político, mas da liberdade no sentido individual, do esclarecimento, a ideia da luz, né, da iluminação do iluminismo, e da independência que a pessoa precisa ter diante do conhecimento. Há um texto dele chamado O que é Iluminismo, o que é Ilustração, muito influente. Falou muito sobre os limites da ciência, os limites do conhecimento, até onde vai o conhecimento científico, até onde podemos entender as coisas, até onde vai o conhecimento não científico ou metafísico ou religioso, e de onde ele não pode passar. E isso foi da maior importância porque ele conseguiu separar as coisas, colocar elas nas suas caixas certas. De certa forma, ele consertou parte do estrago criado pelo Descartes. Depois do Descartes viriam correntes de filosofia racionalistas e empiristas que iam ficar sempre olhando para a realidade de forma muito enviesada, criando um mapa limitado, um mapa capenga, né? Eles olham para a realidade, aqui voltamos ao nosso esquema, e o indivíduo às vezes olha só para as ideias, outros olham só para a experiência, quando a realidade ela é composta pelas duas coisas, existe uma mediação entre elas, e um bom mapa inclui esses dois elementos. Kant vai pegar essas duas correntes da modernidade e vai fundir elas dentro de um sistema muito coerente. Por isso ele é tão importante. E escreveu isso na Crítica da Razão Pura, seu principal livro, mas escreveu outros também sobre ética, sobre arte, sobre estética, na verdade. Benjamin Franklin foi um político, e além de inventor da lâmpada, foi um político americano, líder da Revolução Americana de 1776. Lembre que aqui já estamos falando do iluminismo, estamos falando do século XVIII, e século XVII também puxa o início disso. E no século XVIII temos ali 1750 até 1800, temos um grande movimento de ideias revolucionárias. Já havia acontecido antes na Inglaterra, é sempre bom comparar a Inglaterra com a França, por exemplo, nesse período, para saber como as ideias de liberdade chegaram por lá. Mas tivemos, em pouco tempo, na influência das ideias iluministas, de Kant, de Voltaire, de Rousseau, tivemos a Revolução Americana, de 1776, se separando da Inglaterra por essas ideias iluministas. Tivemos a Inconfidência Mineira e outros movimentos também que buscaram independência da coroa portuguesa no Brasil. Tivemos a Grande Revolução Francesa. Benjamin Franklin é uma figura importante na história dos Estados Unidos por mostrar esse homem que constrói a nação. Adam Smith, autor da Riqueza das Nações, tomado como o primeiro livro dessa disciplina que chamaria Economia, ou pai da economia, eu chamo. E um grande defensor da economia de mercado, da necessidade da liberdade nas trocas para buscar a máxima eficiência dos mercados. E outra figura influente. Ele será referência para muito da discussão dentro da sociologia, quando ela pensa na economia.
E através desses elementos aqui do nosso iluminismo, chegamos novamente no nosso slide, tão repetido slide. O que há de novo na modernidade? Liberdade política. Liberdade econômica também, liberdade moral em alguma medida, mas liberdade política. Os ideais dos cidadãos, na sua qualidade de cidadãos, a Declaração Universal do Direito do Homem, as instituições que defendem o valor de um cidadão individual, a liberdade preconizada pelos pensadores contratualistas, como é o caso do Locke, que eu nem coloquei aqui nesses slides, deveria, também do Rousseau ou do Hobbes de forma diferente. Mas a liberdade política é outra coisa muito importante da modernidade. E não também liberdade política como um grande trunfo, porque da Revolução Francesa eles ganharam um pouco depois um tirano que foi Napoleão. Mas não significa que as pessoas tinham liberdade para votar ou para participar da vida política. Talvez, num outro momento, sem a possibilidade de votar, as pessoas pudessem ter em alguns lugares uma vida melhor. Talvez, com esse novo formato de Estado, o Estado não tivesse apenas dando um ou outro direito do cidadão, mas estivesse usando esse cidadão para colocar no seu exército, estivesse impondo uma educação específica a um cidadão e descaracterizando a sua cultura. Isso é uma coisa que aparece muito, né? A perda de alguns conhecimentos tradicionais pela criação do Estado, pela burocracia. Então, essa liberdade política vem a um alto custo, mas, querendo ou não, ela é um elemento importante para caracterizar essa modernidade que vem surgindo. E para encerrar, temos aqui um pequeno comparativo para vocês verem como o espírito das épocas vai mudando. E aqui em termos de virtudes, temos 3 virtudes da Revolução Francesa e como ela se contrasta com, primeiro, a virtude do cidadão ateniense. A sabedoria, justiça, moderação e coragem, tão falados por Platão e Aristóteles, e que são virtudes muito próprias do indivíduo, da pessoa. Virtudes do homem filósofo, do cidadão ateniense, que estavam muito mais perto do espírito. E depois temos as virtudes, por exemplo, do cristão. Fé, caridade e esperança. Não são nem virtudes do cidadão, mas virtudes da pessoa diante de Deus, diante do eterno. Novamente, embora sejam agora diante do eterno, são maximamente individuais. O que difere muito das virtudes da Revolução Francesa, que já não pensava tanto no termos assim dos grandes homens ou do indivíduo, mas dava a liberdade política em prol do coletivo, em prol desse pensamento mais coletivista, que não necessariamente é mais caridoso no sentido coletivo, mas certamente pensa pelas grandes massas. E esse lema incluía liberdade, igualdade e fraternidade. Veja, são qualidades não da pessoa, mas do coletivo, do sistema político. Você pode ser uma pessoa caridosa, esperançosa, fiel, mas você é livre em relação a outras pessoas. Você é igual em relação às outras pessoas. Você é fraterno também. Fraterno já está mais próximo desses ideias cristãos, sinceramente. Mas espero que isso tudo tenha ajudado vocês a entender o que é, novamente, essa modernidade, como ela se caracteriza. E esses elementos aqui vão voltar junto com o nosso esqueminha para orientar as próximas aulas, onde a gente já vai chegar propriamente na sociologia, munido de todos os elementos para entender o mapa do conhecimento, o que é a nossa modernidade, onde estamos e de onde saíram, né, as ideias desses sociólogos. Obrigado, gente, pela atenção. Até mais.